Fala pessoal, tudo bem? Tá? O que aconteceu? Sexta-feira a gente estava fazendo uma live ao vivo com a Evelyn. Ela é analista de perfil profissional, tá? E no meio da live a minha conexão caiu. Eu tive diversos problemas técnicos, mas eu conseguia retornar ao vivo. Só que chegou um momento que eu não consegui retornar mais. Então agora eu estou retomando, tá, esse conteúdo. Então esse vídeo ele está editado. Então vamos lá, pessoal. Só mostrar para vocês aqui como que é o trabalho da Evelyn hoje. Deixa eu pegar aqui a foto que você me mandou, Evelyn, da forma que você manda para os seus clientes. Olha isso, gente. Então é um trabalho manual, né? Então aqui ela coloca o nome, né, do cliente dela, ela coloca o nome dela, data, né? E o nome da empresa aqui, ela faz as anotações aqui pertinentes ao trabalho dela, faz o cálculo aqui numa calculadora, né? E ela coloca aqui as necessidades desse cliente à mão aqui, talvez vira aqui esse papel, escreve mais alguma coisa, né? Então nós vamos colocar isso aqui no Excel, já fazendo a parte do dashboard, né? Então aqui a gente tem o nome da planilha aqui embaixo, eu vou colocar dashboard, né? Que é aqui que vai ser onde a gente vai mostrar todos os gráficos e todas as análises que a Evelyn precisa passar para o cliente dela, tá? Então nós vamos colocar aqui parte do corpo, porque ela avalia os clientes dela de acordo com a parte do corpo, né? Ela vê a imagem, né? Eu vê foto. E vou colocar aqui perfil. Então, em parte do corpo aqui, aí tem o perfil técnico, né, Evelyn? Pelo que eu entendi, o perfil técnico. Então, nós vamos colocar aqui esquizoide, oral, psicopata, masoquista. Tô certo, Evelyn? Sim, é bom, Rígido. Vitor, porque as pessoas não conhecem esses termos técnicos, né? Então, não sei se seria bom explicar. Então, depois a gente vai explicar, tá? Depois a gente explica tecnicamente o que é cada um aqui, até, né, para o pessoal entender do que se trata. Então, o esquizoide aqui, pelo que eu entendi, é o lado criativo da coisa, né? O oral, ele está mais ligado ao sentimental. Então, nós estamos colocando aqui o psicopata, o negociador, né? Isso. Planejador aqui e proativo, né? Proativo. Beleza. Então a gente vai ajustar isso daqui, ó. Você seleciona aqui todos os seus dados e dá um duplo clique e ele já ajusta, porque isso aqui pode ficar assim, ó. Então você não vai conseguir ver. Então você dá um duplo clique aqui e ajusta, tá? Nós vamos colocar aqui uma borda, né? Então a gente começa aqui com a borda. Aqui eu vou padronizar o espaçamento. Então nós vamos colocar aqui a cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. Cada palavra dessa que eu escrevo, Evelyn, a gente dá um espaço para ele, um enter, desculpa, para ele pular para baixo, tá? Então aqui eu vou colocar também as bordas, tá? E aqui no total, aqui a gente tem que pôr uma coluna de total, onde a gente vai colocar que no máximo tem que dar 10 pontos, né, Evelyn? Isso. Beleza, no máximo 10 pontos. Observa que aqui o texto ficou comido, a gente dá um duplo clique aqui nessa célula que ele ajusta, tá? Então, no máximo 10 pontos. Então, aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar deixa eu completar as bordas aqui, e aqui eu vou colocar uma fórmula, tá? Então, eu vou somar todos os números que você colocar aqui, a gente vai somar eles aqui, porque ele tem que dar no máximo 10. Então, vamos colocar uns exemplos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vamos repetir isso aqui embaixo, a gente seleciona e arrasta para baixo, ele repete todos. Então, eu vou colocar aqui igual a soma, eu vou fazer uma soma, né? Então, eu seleciono aqui os dados, ó. Então, ele vai somar esse intervalo de dados aqui para mim, tá? Então, eu dou um Enter, ele está mostrando aqui 15, tá? Isso aqui você vai colocar depois manualmente, aqui é só para a gente ver se a fórmula está funcionando. Então, aqui a gente dá um duplo clique, a gente vê que ele está pegando essa soma daqui, ó. Então, aqui em cima tem uma fórmula. Deu um zoom aí, Evelyn? Deu um Deu. zoom na tela? Então, aqui
a gente está vendo que é uma soma, né, da célula C9 até a célula G9. Né? Isso que está dizendo aqui, da célula C9 à célula G9. Então, beleza, a fórmula está pronta. E aqui, para mim não repetir essa fórmula aqui embaixo, no Excel aqui tem esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho do lado direito, tá? A gente vai clicar nele e arrastar para baixo, que ele vai copiar essa fórmula de cima toda para baixo, tá? Até onde que eu arrastar aqui, ele vai copiar. Eu vou arrastar até aqui, ele copiou 15, porque aqui estão os mesmos dados, né? Então, vamos colocar aqui para dar 10, né? Eu vou alterando aqui os números, ó. Ele vai alterando ali também, ó. Pronto, 10. Então, eu vou arrastar aqui de novo para ele copiar, só para a gente montar a fórmula, tá? Então, aqui, o que eu vou inserir aqui agora? Eu vou colocar uma condição aqui, que se esse número aqui ele ficar diferente de 10, ele vai dar um erro. Tá? Ele vai dar um erro. Então, ele tem que dar igual a 10. Ele não pode dar diferente de 10. Se ele der diferente, ele dá um erro. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho a minha fórmula soma aqui. Eu vou colocar um se aqui atrás, que é a função se. Então, como que eu leio isso aqui? Se, abro um parêntese. Essa soma, ela foi igual a 10, então, o que ele está mostrando aqui? Ó, a fórmula C ela faz um teste lógico. Ó. Ele está me falando o quê? Se a soma for igual a 10, aí eu tenho que dar um ponto e vírgula depois disso. Então, vamos colocar aqui, ponto e vírgula. Aí ele está me pedindo para me trazer o valor se verdadeiro. Então, vamos ler isso daqui de novo. Ó. Se essa soma for igual a 10, então ele vai me trazer o resultado 10. Se for igual a 10, ele me traz 10. Eu dou um outro ponto e vírgula, ele me traz o se falso. Né? Então tá aqui, ó. Valor se falso. Eu fiz o se verdadeiro aqui, tá? Se a soma for igual a 10, ele vai me trazer 10. Se não, ele vai me trazer erro. Como é um texto, eu tenho que colocar entre aspas. Então eu abro uma aspas aqui, coloco um erro aqui, ó. E fecho o meu parêntese. E dou um enter. Observa que ele permaneceu 10. Por quê? A minha soma aqui está dando 10. Né? Então, eu vou colocar aqui um número 6. Olha lá o que acontece. Ele deu um erro. Né? Então, isso aqui vai te ajudar a fazer o quê? Ele te ajuda a ver se as numerações que você colocou aqui de acordo com o perfil de cada profissional seu, se está certo. Então, no caso aqui, não está errado, não deu 10. Ele está dando mais ou menos do que 10. Então, você tem que ajustar isso daqui, né? Então, vamos voltar aqui para ele ver aqui que dá 10, né? Então, aqui eu vou inserir agora uma formatação condicional. Porque eu quero que isso aqui, ele fique, esse erro, ele fique de uma outra cor, para você identificar mais fácil. Eu quero que ele fique, por exemplo, vermelho. E quando der 10, ele fique verde. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui, eu seleciono aqui só o conjunto de células que eu quero, tá? Venho aqui na guia página inicial aqui em cima e formatação condicional. Então, eu vou clicar aqui e colocar uma formatação condicional com regra. Por que regra? Porque eu tenho dois indicadores aqui. Eu tenho quando dá 10 e quando dá erro. Então, eu vou gerenciar regras aqui, ó, nova regra. Vou marcar essa opção aqui, formatar apenas células que contenham. Aqui está entre, eu vou mudar para igual, né? Então aqui, se for igual a 10, né? Então eu estou colocando, se for igual a 10, eu vou formatar aqui de verde, né? Então, clico em formatar, venho aqui na aba de preenchimento e vou colocar um verde aqui, ó. Vamos colocar isso daqui. Então ele me mostrou aqui como que vai ficar, dou um OK, ó. Então quando essa célula aqui, que está selecionado for igual a 10, ele vai ficar dessa cor aqui, ele vai ficar verde com o texto preto. Vou dar um OK aqui. Só que eu vou criar mais uma regra, que é quando ele der erro. Quando ele der erro, eu quero que fique vermelho. Então eu venho aqui, nova regra, formatar apenas células que contenham aqui, eu vou repetir, né? É igual. Então aqui eu vou colocar erro. Então quando der erro, eu vou formatar vermelho. Então vou colocar aqui um vermelho. E vou colocar aqui uma fonte na cor azul, na cor branca, para ele ficar com o branco escrito dentro do vermelho aqui, né, de branco. Vou dar um OK aqui e pronto. A minha formatação condicional está toda montada aqui. Eu tenho
A condição que se der erro, ele vai ficar vermelho, e a condição que se der 10, ele vai ficar verde. Então, observe quando a gente dá o OK aqui, pronto, ele ficou todo verde, né? Por quê? Porque essa soma toda deu 10. Então, se essa soma aqui não der 10, se eu voltar aqui para 6, por exemplo, ela deu erro. Então, o erro mostra aqui que ficou vermelho, né? Então, eu vou voltar aqui para 10. Vamos voltar aqui para 3 e ele vai ficar 10. Tá bom? Então, aqui agora a gente vai fazer uma soma para baixo. Eu vou colocar aqui total de pontos. Total de pontos. E eu vou somar aqui para baixo. Então, nós vamos dar um igual soma. Vamos somar aqui para baixo. Ó. Então, aqui ele está me dando aqui um total 6, né? Dá duplo clique aqui, ele mostra que essa soma. Então, eu quero fazer a soma toda para o lado aqui também. E eu vou colocar aqui, ó, arrastar para o lado, que ele vai me dar essa soma inteira aqui. Então, aqui deu 6, aqui deu 12, né? Aqui deu 18 e aqui deu 60, que são 6 indicadores aqui com 10 cada um, né? Então, 60. Beleza. Então, agora nós vamos criar aqui um percentual. Total percentual. Então, como que a gente cria esse total percentual? A gente vai colocar aqui, o percentual é esse 6 em relação ao total, né, gente? Então, 6 em relação ao 60, quanto que ele representa? 0,1, que é a mesma coisa que 10%. Então, vamos colocar aqui, por cento deu 10%, né? Então, observe que quando eu arrasto para o lado aqui, o que acontece? Ó, ele está dando um erro. Por que ele está dando esse erro? Porque aqui eu tenho o 6 dividido pelo 60. Então, quando eu arrasto para o lado, o Excel, pelo padrão, ele arrasta tudo também para o lado. Então, observe que aqui onde está o erro, ele arrastou o 12, mas ele arrastou aqui também o 60. Ele não pode arrastar esse 60. Esse 60 ele tem que fixar, ele tem que ficar fixo aqui. Como que eu faço isso? Né? Eu vou apagar essa fórmula aqui, vou voltar nessa daqui. Como que eu vou fazer isso daqui agora? É igual a essa célula aqui de cima, dividido por 60, mas o 60 eu vou travar. Como que eu travo? Como que eu faço esse travamento de célula? Eu dou um F4 no teclado. Quando eu dou um F4, o que acontece aqui? Ó? Ele coloca um cifrão antes do 15, que é a minha linha 15, que é essa linha aqui onde está essa seta, e ele coloca um cifrão antes do H, que é essa coluna, é a coluna H. Então, o que ele está falando? Ele está travando a coluna H e travando a linha 15. É isso que eu quero. Então, aqui agora eu dou um Enter. Tá? Pronto, 10%. Quando eu arrastar para o lado aqui, o que vai acontecer? Vamos ver aqui. Ó. Ele arrastou o primeiro valor em azul aqui. Por que ele arrastou junto aqui para o lado? Por que ele arrastou aqui? Ó? Por que ele tirou do 6 e colocou no 12? Porque eu não travei aqui. Aqui eu não travei. Se eu tivesse travado, ele não ia arrastar. Né? Então, eu travei o quê? Eu travei essa célula aqui, que é a H15, porque ele tem que dividir tudo por esse 60. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é o travamento de célula, tá? Então, aqui agora a gente pode continuar o nosso cálculo e arrastar tudo aqui para o lado. Então, aqui ele está me falando que esse cliente da Evelyn, ele tem 10% de criativo, que ele tem 20% de sentimental, que ele tem 20% de negociador, 20% de planejador e 30% de proativo. Então, dividido aqui, nós estamos com 100%. Então, tá certinho. Então, nós vamos aqui agora colocar uma borda também, né? E aqui eu gosto de mudar essa cor aqui, gosto de colocar um cinza aqui e em negrito, né? Porque, geralmente, total a gente coloca em destaque, né, gente? Então, vamos colocar assim, né? Aqui a parte do corpo, eu vou colocar num azul também, para essa planilha ficar bem formatada. Vamos colocar nesse azul aqui, negrito também. E aqui o perfil a gente pode colocar também com alguma cor, né? Tô colocando azul aqui, mas você pode usar da forma que você achar melhor, pessoal. Tá? Então aqui agora eu já tenho a minha tabela pronta. Essa é a tabela que eu vou fazer o meu dashboard, né? Então como que eu vou fazer meu dashboard aqui agora? Como é que a gente faz o meu gráfico, né? Eu vou fazer ele aqui do lado. Ó. Como é que eu faço esse gráfico? Né? Eu vou pegar aqui o gráfico de perfil, né? Eu vou pegar aqui o perfil técnico, vamos chamar, tá? Que é esses nomes aqui são nomes mais técnicos, a gente marca ele aqui, seleciona todos eles e seleciona aqui o percentual.
tá? Então eu venho aqui na guia de inserir e aqui eu tenho os gráficos, ó, nessa baia aqui, vamos chamar, nessa aba aqui, né? Aqui eu tenho meus gráficos. Eu posso vir aqui em gráficos recomendados ou eu posso clicar aqui nessa setinha, essa setinha aqui embaixo, ó, que ele vai abrir para, desculpa, que ele vai abrir para mim, ele vai abrir para mim aqui as opções de gráfico. Vou clicar aqui, ó, ele está me mostrando as opções de gráfico, tá? Então aqui eu vou colocar todos os gráficos, vou colocar aqui o gráfico de rosca. Observe que aqui a gente tem vários tipos de gráfico, pessoal. Gráfico de pizza, gráfico de barras, né? Cada gráfico desse tem uma função, né? Você não pode colocar, por exemplo, um gráfico de Pareto, por exemplo, que é esse aqui. Depois a gente vai ter uma aula para explicar só sobre gráficos numa situação como essa, né? Um gráfico, eu posso usar aqui gráfico de colunas, né? De linhas não fica muito bem, então aqui eu vou usar um gráfico de rosca, que a gente encontra ele aqui em pizza, né? E rosca, tá? Então eu dou um OK, ó, pronto, ele já criou aqui para mim esse gráfico. Então eu vou formatar isso daqui agora. Como que eu vou formatar isso daqui? Primeiro, gente, a planilha vai ficar um pouco bagunçada, depois a gente vai ajustar, tá? Então, qual a informação que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a legenda, né? Isso aqui chama legenda, que a gente, aqui eu tenho com esse azul aqui, que é esse azul mais escuro, né? Que é esse esquizoide aqui, o oral é o laranja, então aqui está mostrando tudo para gente, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui essas cores, vamos colocar aqui essas cores aqui, ó, para ficar melhor para gente, ó. Então aqui agora eu vou tirar essa legenda daqui, e vou colocar aqui um rótulo de dados, né? Mostrar esse rótulo de dados com texto explicativo aqui e vou tirar essa legenda daqui. Então aqui a gente consegue identificar, ó, o que é cada parte dessa do gráfico. Se eu der um clique aqui, eu arrasto isso aqui do gráfico. Ó. Se eu quiser que ele fique com essa visualização aqui, eu dou um clique, arrasto aqui, né? E eu consigo, ele puxa isso daqui, ó, né? Para não ficar tudo muito junto, a gente pode formatar aqui da forma que a gente achar melhor. Ó. Pronto, eu vou deixar assim. E aqui eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de perfil técnico. Porque esses nomes aqui são nomes técnicos, tá? Eu vou colocar um outro gráfico aqui que são os nomes mais populares, vamos chamar assim, né? Que é um nome que qualquer um que lê vai entender, né? Então aqui eu vou formatar aqui esse título do gráfico, né? Vamos colocar aqui sublinhado. Pronto, então esse aqui é o meu gráfico de perfil técnico. Vamos ajustar aqui assim, né? Então essa pessoa aqui, ela tem esse perfil, né? No caso do negócio da Evelyn. E agora eu vou criar um outro gráfico, que é um gráfico com um perfil profissional, mas com um nome mais técnico, né? Então vamos usar esses nomes aqui, ó. Observe que quando a gente clica aqui em cima do gráfico, ele já mostra aqui na minha tabela do lado quais são os dados que eu peguei para mim analisar, né? Então aqui eu estou analisando esses nomes aqui, que eles estão aqui, ó, masoquista, oral, né, e tal. E aqui agora eu vou fazer um outro com esses nomes aqui, ó, porém com o mesmo percentual, tá? Então eu seleciono aqui, clico no Ctrl, né? E seleciono esses dados aqui de baixo. Novamente, guia inserir. Vou colocar aqui agora um gráfico de teia. Tá? É um gráfico muito bacana, que ele não é muito popular no Excel. A gente não costuma ver muito dele, mas aqui ele vai ficar legal. Ó. Olha como é que ficou legal, Evelyn. Aí eu vou apagar aqui esse eixo aqui, que esse eixo a gente traz... por padrão, o Excel traz ele, então vou apagar ele aqui, né? E eu vou ajustar isso aqui do jeito que está o de baixo, para ficar uma visualização bacana, bonita, né? Então, observa que aqui do lado, aqui no mais, né, elementos do gráfico, a gente pode colocar aqui o rótulo de dados, ó. A gente coloca aqui o percentual no meu gráfico, né? Então, eu posso tirar aqui as linhas de grade, eu posso tirar o título. Nesse caso aqui eu não vou tirar, eu posso... colocar um eixo aqui, tirar, né? Então aqui a gente vai deixar dessa forma, tá? E como eu tirei a legenda, eu vou colocar aqui, ó, no rótulo de dados, o texto explicativo da mesma forma de baixo. Eu vou apagar isso aqui embaixo, ó.
esse negociador aqui, sentimental, eu vou apagar para ele ficar igual ao de baixo, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, Evelyn, ó, vou arrastar aqui, ó, para ele ficar uma visualização mais bonita, né? Para ele não ficar muito em cima dessa teia, né? Esse aqui é o gráfico de teia. Então, vamos colocar ele aqui assim, ó, pronto. E aqui eu vou chamar de perfil profissional. Então, observa que aqui o nosso relatório ele já está tomando uma cara mais profissional, vamos dizer assim, né? Então, a gente está saindo aqui daquele, né, do papel que você entregava para o cliente, né? A gente está passando aqui agora para um gráfico, para um relatório todo digital, né? Então, aqui agora, ó, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar o diagnóstico de perfil que você faz, tá? Vou colocar uma corzinha aqui de amarelo, ó. Vamos colocar aqui, diagnóstico. Esse nome tá bom, Evelyn? Diagnóstico técnico de perfil, né? Uhum. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou trazer isso aqui para baixo para você poder digitar aqui, né, o seu laudo técnico para o seu cliente, né? Então vamos dar aqui uma cara melhor nessa visualização aqui. E aqui você vai digitar o que o seu cliente, né? Eu não sei como que chama, né? Você vai digitar aqui, né? Literalmente você vai digitar aqui o que, né? Cliente com dificuldade, né? Isso aí. De alguma coisa, né? Então aqui que você vai fazer o seu laudo, né? Aqui que você vai dar o seu diagnóstico, tá? Então aqui a gente consegue, gente, ó, aumentar a letra, diminuir letra, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar aqui em cima e à medida que você for digitando aqui, ó, observa que aqui ele está passando para fora, né? Isso aqui não pode acontecer. Como que a gente faz isso? A gente quebra o texto aqui em cima, ó. Pronto, ó, quebra de texto, ó. Então, à medida que você for digitando, ele vai trazendo para baixo aqui, né? Ele vai quebrando automaticamente, ó. Cliente com dificuldade de alguma coisa, por exemplo, né? Então, à medida que você passar aqui, acabar aqui, ele passa para baixo, tá vendo? Então, depois você pode diminuir essa letra aqui, né? Você pode trabalhar da forma que você quiser, tá bom? Então, eu vou escrever aqui primos do Excel só para ficar alguma coisa escrita aqui. Então, aqui eu vou ajustar o meu gráfico, tá, gente? Para ele ficar aqui nesse mesmo formato, vamos dizer assim, tá? Eu vou ajustar esse gráfico aqui para baixo, que aqui em cima a gente vai fazer um cabeçalho, né? Vamos fazer aqui um cabeçalho com nome. O que eu vou criar aqui? À medida que você digitar o nome da pessoa aqui, esses dados aqui dentro, ele vai todo ficar, ele vai se alterar, né? À medida que você fizer análise de várias pessoas, você vai ter uma lista de cadastro e você vai clicar aqui, né? Vai ter um nome aqui, nome do cliente, e à medida que você clicar no nome aqui, ele vai mudar todos esses dados aqui. A gente vai fazer uma fórmula depois aqui para isso, tá? Então vamos dar uma cara melhor aqui para isso, tá? Vamos ajustar isso aqui, ó, para ficar melhor, né? E aqui vamos colocar a data, né? Porque quando você for mostrar para o seu cliente o relatório dele, para constar a data aqui que você fez a análise dele. Então, como isso aqui é uma data, né? Vamos copiar aqui e colar, ó. Data. Isso aqui tem que reconhecer que é uma data, porque se eu digitar aqui 10/10, ele fica desformatado, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, aqui nesse quadrinho, a gente tem formato de número. Então, eu vou colocar aqui data abreviada. Data abreviada, quando eu digitar aqui, vamos digitar a data de hoje, 20/11, ele já traz a data de hoje abreviada, ó, né? Vamos colocar aqui numa corzinha igual aqui de baixo, né? Para ficar mais bonito, né? Vamos falar assim. E aqui agora a gente vai criar o quê? A gente vai criar aqui vamos escrever aqui, ó, relatório de análise de perfil profissional. Então vamos centralizar isso daqui, né?
Vamos colocar aqui aumentar essa fonte aqui, né? Para ficar bacana. Aqui eu vou colocar também uma borda, tá, pessoal? Então, formatar as células aqui, a gente coloca uma borda. Beleza. E aqui agora, a gente vai colocar o seu nome do cliente do mesmo jeito, vai aparecer aqui, tá? Vamos aumentar um pouco aqui essa fonte. Aqui nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar aqui o cargo do cliente, né? Vamos colocar aqui cargo do cliente. Então, eu vou centralizar isso daqui também. A gente centraliza aqui em cima, pessoal, ó, alinhar no meio, né? Então, eu vou formatar células aqui para me colocar a borda do mesmo jeito, tá? E aqui eu vou colocar o nome da empresa. Tá? Vamos colocar aqui o nome da empresa. Vamos pegar aqui 3 células e colocar o nome da empresa. O nome da empresa. Vamos colocar aqui no meio também. E formatar células para a gente manter aqui um padrão, tá, pessoal? Então, observe que aqui a gente está mantendo o mesmo padrão. Vamos só aumentar aqui essa letra para ficar igual essa daqui. Essa daqui está com 14. Posso selecionar as duas aqui, ó, e aumentar aqui para 14. Desculpa, 14. E aqui, Evelyn, o que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar... vamos colocar aqui uma célula aqui no meio para a gente separar isso daqui, ó. Eu vou colocar uma fotinha sua aqui agora, para ficar bonitinho o seu indicador, tá? Então, vamos chegar isso daqui para cá. Vamos diminuir aqui para aparecer melhor. E vou pegar uma foto sua aqui no Instagram, tá? Tá ficando legal, né? Tá ganhando corpo, né? Ai, ansiosa. Então, aqui em cima, ó, a gente vai colocar aqui o nome do cliente, né? A gente vai colocar aqui como nome só, né? Que vai ser só para identificar, né? Que aqui vai... Vamos colocar o meu nome aqui, ó. Victor Barbosa, tá? Então, aqui a gente vai colocar nome. Aqui a gente vai colocar o cargo, né? Cargo. Vamos centralizar aqui também. E vamos colocar aqui o nome da empresa. Empresa. Beleza. Então, aqui eu vou seguir o mesmo padrão também, pessoal, de formatação aqui de bordas, né? Vamos colocar aqui. E aqui entre também a gente coloca, tá? Pronto. Aqui eu vou colocar a sua foto depois, tá, Evelyn? Naquele quadrado ali. E vamos colocar aqui em negrito, aqui também em negrito. Colocar uma borda aqui no meio. Vamos ver como é que tá aqui. Vamos colocar essa borda aqui no lado. Beleza. Então, o que a gente tem aqui? O nome da empresa, o cargo o cargo do seu cliente, né? Na empresa dele, se a empresa for só dele, né? Se ele for um profissional autônomo, tipo você, né? Então, aqui a gente pode, né? Você vai fazer o cadastro dele como profissional autônomo, ou então você vai colocar um cargo, supervisor, gerente, né? Depois nós vamos trabalhar isso daqui para ficar tudo automático, tá? Então aqui eu vou colocar uma corzinha, tá? Só para gente... Para ficar bonitinho aqui, ó. Aqui nós vamos colocar negrito, colocar em azul aqui, pronto. Então, a máscara aqui está praticamente pronta. Depois a gente vai ajustar. Tá? Depois eu vou ajustar isso daqui melhor. Vamos fazer um ajustinho aqui, mas depois eu vou ajustar isso daqui melhor. Mas o interessante aqui agora é a gente fazer o quê? A gente fazer uma tabela de cadastro de clientes, né? Então eu vou criar aqui, pessoal, uma planilha nova. Então a gente vem nesse mais aqui embaixo, eu crio uma nova planilha,
tá? Vamos arrastá-la para o lado aqui, ó. Clica com o botão e arrasta. Vou chamar aqui de cadastro de clientes, tá? Cadastro de clientes. Beleza. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou tirar aqui as linhas de grade e vamos colocar aqui o nome do cliente, né? A data do seu cadastro, se é masculino ou feminino, a cidade, o estado. Isso aqui é importante ter, Evelyn, no seu relatório, esses dados? É o fundamental. São os dados cadastrais. Eu fazia isso na mão. Beleza. Cargo atual, né? Então, vamos colocar aqui empresa. E vamos colocar aqui o valor. Se você quiser saber em um determinado período quanto que você faturou, né? Então, você pode colocar aqui um valor só para você saber quanto que está custando, né? Cada análise sua, tá? Então, aqui o nome. Vou colocar aqui o nome um pouco maior, né? Vamos fazer aqui uma tabela assim, ó. Mas à medida que o seu negócio for crescendo, você for cadastrando mais pessoas, é só você repetir isso daqui para baixo, né? Que você tem mais linhas aqui para baixo no Excel para você repetir, tá? Então vamos colocar um azul aqui. Beleza. Então vamos colocar aqui, por exemplo, Victor Barbosa. Então, vamos colocar aqui o nome da Núbia. Núbia Barbosa. Então, vamos supor que você fez a análise dela dia 1/11. Aqui, pessoal, observa que ele colocou a mesma situação lá do dashboard, né? Então, a gente tem que vir aqui, ó, e colocar... Se você quiser seu formato de data desse jeito, beleza, mas aqui seria bom a gente colocar, né, o número do mês e o ano. Então, a gente vem aqui em cima, ó, data abreviada, ó, tá? Então, vamos colocar aqui feminino. A cidade São Gonçalo. Alô, São Gonçalo. O estado Rio de Janeiro, cargo. Vamos colocar aqui. Aqui eu estou só dando um exemplo, tá, Evelyn? Mas isso aqui no seu dia a dia você vai preencher, né, da maneira correta. A empresa, vamos colocar aqui a Promove, que é a empresa da Núbia. Núbia, para quem não sabe, pessoal, é a minha esposa, né? Promove distribuidora. Então, aqui observa que passou, a gente precisa ajustar. Vamos colocar aqui agora, Evelyn, o seu cadastro, Evelyn Vidal. Isso. Vou colocar aqui 15/11, feminino. Você mora em Rio das Ostras, né, Evelyn? Isso. Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Seu cargo, analista de perfil profissional. Beleza? Então, aqui, Evelyn, onde você vai fazer os cadastros, toda a parte de cadastro dos seus clientes, você vai fazer aqui nessa aba. Observa que aqui a gente já tem duas abas, a aba do dashboard e a aba do cadastro de clientes. Tá? Nós vamos criar mais uma aqui depois para interagir aqui com esse gráfico aqui, né? Com essa base aqui, que é a nossa base principal. Nós vamos criar um para isso aqui ficar tudo automático, tá? Então, aqui vamos colocar aqui profissional autônomo, como que você gosta? Ou profissional autônomo, né? Pode ser. Vou colocar autônomo. E R$200 aqui, beleza. Observa que como eu copiei aqui já a formatação de cima, ele já preencheu 200 aqui com R cifrão, né? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Ó? Eu tenho a aba aqui do nome do cliente, que eu estou falando com vocês, né? E aqui eu tenho a aba cadastro de clientes. Eu quero criar aqui o quê? Um negócio que chama validação de dados. Isso é muito importante, você vai usar isso muito no seu dia a dia, né? Então, aqui a gente vai criar uma listinha, né? A gente chama de validação de dados. Eu clico aqui em cima, onde eu quero que essa validação aconteça, tá? Então, aqui, ó, validação de dados. Eu dou um clique aqui, ó, e aqui ele me abre essa caixa de texto, né? Então, aqui eu vou marcar a opção lista. Observe aqui, lista, né? Então, aqui ele me pergunta qual que é a fonte, né? Aonde que está essa minha lista? Aonde que eu quero buscar essa lista? Então, eu vou buscar ela lá na planilha de cadastro, né? Então, eu vou vir aqui embaixo na planilha de cadastro e, como ele é o nome do cliente, né? Então, aqui, ó, aqui eu vou puxar o nome do meu cliente. Então, eu venho aqui em cadastro, ó, e marco aqui a lista. Se você tiver mais clientes aqui, você pode marcar, tá? Então, vamos marcar só esses 4 aqui, ó.
que é só esses 4 que eu quero que quero que apareça lá naquela lista, tá? Então vamos dar um OK, ó. Observa que aqui ele já me trouxe esse filtro aqui do lado. Então aqui eu marco a Núbia, eu marco o Ricardo. De acordo que essa planilha aqui está nessa ordem, ele leva essa lista para cá, tá? Então aqui, ó, já ficou um negócio automático. Eu não preciso digitar o nome de ninguém, né? Uma vez que eu fiz o cadastro nessa aba de cadastro, eu já só vou selecionar os dados aqui, tá? Então aqui, o que eu quero? Eu quero que ele me puxe o quê? A data. Então, quando eu marcar aqui Núbia, eu quero que ele me traz o quê? A data aqui que você fez o cadastro da Núbia. Então, como que a gente faz isso para ficar automático? Eu vou usar a fórmula PROC-V. Essa fórmula que é um terror de muita gente, uma forma muito simples, nós vamos explicá-la aqui agora, como que faz, que começa assim, ó, igual a PROC-V, tá? O que é o PROC-V? PROC-V, ele vai procurar, né, na vertical, ele vai procurar aqui na vertical. A gente tem também a fórmula PROC-H, que ele procura na horizontal, tá? Mas aqui nós vamos fazer hoje o PROC-V, que ele está procurando aqui na vertical, né? Então vamos colocar aqui igual PROC-V. Então, o que ele me pede aqui? O valor procurado. Então, o Excel, gente, quando você digita uma fórmula, ele mostra para você como fazer, ele mostra o que ele quer. Você só tem que interpretar isso daqui. Então, qual que é o valor que eu quero procurar? Eu quero procurar o nome. Aí eu venho aqui, ó, PROC-V, o nome, tá? Eu vou procurar esse nome aqui aonde? Aí eu dou um ponto e vírgula aqui agora, ó, matriz tabela. Qual que é a minha matriz tabela? Aonde que eu vou procurar esse nome? Eu vou procurar ele aqui no cadastro de clientes, ó. Aí eu clico aqui no cadastro de clientes. Tá? Observa que aqui na fórmula ele já trouxe a aba de cadastro de clientes. E eu vou selecionar a minha matriz. Tá? Então eu vou vir aqui, eu vou pegar aqui, ó, Núbia até lá atrás. Tá? Eu não preciso selecionar isso tudo, mas para você criar como prática, você pode selecionar aqui tudo. Ó. Vamos selecionar o nosso intervalo todo, vamos selecionar até aqui, para ficar completo. Tá? Como eu quero trazer ali a data, eu poderia selecionar só até aqui, tá? Mas eu vou selecionar tudo só para explicar para vocês, tá? Então, o que ele pergunta aqui agora? A matriz tabela eu já marquei, eu dou um ponto e vírgula de novo, agora ele me pergunta aqui, ó, o número, índice, coluna. O que é o número, índice, coluna? Qual coluna dessa daqui que está a data? Eu quero levar para lá a data, não é? A data está o quê? Na coluna 1 e na coluna 2. Então, aqui eu vou colocar o número 2, ó. Tá? Número 2, dou um ponto e vírgula, e aqui ele pergunta se eu quero que ele procura um intervalo com a correspondência exata ou com a correspondência aproximada. Tá? Aqui a gente vai marcar exata. Então, eu posso escrever falso na minha planilha, na minha fórmula, ou eu posso colocar simplesmente o número 0, que ele entende como se fosse o falso. E fecho aqui o parêntese. Beleza, quando eu dei o Enter, o que ele trouxe aqui? Ó, a data que você fez o cadastro da Núbia. Tá? Então, quando eu mudo aqui para Ricardo, ó, ele muda aqui para o dia 5. Quando eu mudo aqui para Vitor, ele muda para o dia 10. Quando eu mudo para Evelyn, ele muda para o dia 15. Né? Então, como eu quero que o meu dashboard aqui ele fique todo automático, quando eu selecionar aqui o cliente, eu vou colocar aqui em cima também para aparecer automático. Ó, o nome do cliente é igual aqui, ó. Então, quando eu mudar aqui para Ricardo, ele muda aqui em cima, Ricardo, ele muda aqui a data. Então, a planilha, olha só, ela está ficando toda automática, né? Vitor Barbosa, ó, ele muda aqui para o dia 10, ele muda aqui o nome. Da mesma forma. Agora eu vou pegar o cargo. Como que eu pego esse cargo? Né? O cargo, gente, é o mesmo caso aqui do PROC-V. Em vez dele trazer aqui a data, ele vai trazer o cargo. Né? Então, nós vamos colocar aqui igual PROC-V, abro um parêntese. Qual que é o valor que eu estou procurando? Eu estou procurando o nome. Então, à medida que eu mudo o nome aqui, à medida que eu mudo o nome, ele tem que mudar o cargo aqui em cima. Então, esse valor procurado aqui é o nome, ponto e vírgula, matriz tabela. Qual que é a minha matriz tabela? Cadastro de clientes. Mesma coisa, pessoal. Vou selecionar minha planilha inteira, aqui,
ponto e vírgula de novo. O que ele me pergunta aqui agora? O número e índice da coluna. Só que agora o cargo ele está nessa coluna. Então eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o cargo está na coluna 6. Ponto e vírgula 0 para terminar a minha fórmula e dou fecho esse parêntese. Observe que aqui ele trouxe o cargo agora, ó, né? Então eu mudo aqui, ó, para Núbia, ó, ele coloca o nome da Núbia aqui em cima, a data do cadastro aqui e o cargo aqui, tá? Nome da empresa, pessoal, mesma coisa, vamos fazer um PROC-V, é igual ao PROC-V, tá? Qual que é o valor que eu estou procurando? O nome, ponto e vírgula, aonde? Qual que é a minha matriz tabela? O Excel pergunta aqui, é a planilha de cadastro, então eu clico na planilha, seleciono meus dados, ponto e vírgula de novo, agora é o número índice da coluna, só que agora é a empresa, tá aqui, ó. Então o cargo atual estava na coluna 6, a empresa está na coluna 7. Então eu coloco aqui o número 7, ponto e vírgula 0, que é a correspondência exata, é 0, né? Por que exata? Porque eu quero que ele traga exatamente a coluna 7 aqui, tá? Eu não quero nada aproximado, eu quero uma coisa exata. E eu fecho aqui o meu parêntese. Pronto. Então aqui ele me trouxe o que agora? O nome da empresa, ó. Então vamos mudar aqui, ó, Núbia, vamos mudar aqui para Evelyn, ó. O que ele trouxe aqui, ó? Analista de perfil profissional, ó. É a Evelyn, ó. Ele está me trazendo tudo automático. Vamos ajustar isso daqui, né? Então observa que está ficando aqui agora, está ficando bacana, né, Evelyn? Uma vez você seleciona aqui o nome do seu cliente, ó, a planilha ela já muda toda, ela muda o nome aqui em cima, porque isso daqui depois você vai o quê? Você vai colocar num PDF, né, e vai enviar isso para o e-mail do seu cliente. Então tem que aparecer aqui todos os dados dele, né? Tá incrível, Vitor, parabéns. Tá ficando bacana. Beleza, Eva, que bom que você tá gostando aí. Então aqui agora, pessoal, o que eu vou querer fazer? Eu quero que esses dados aqui, ó, eles mudem automaticamente também. Tá? Então eu vou criar uma outra planilha aqui, ó, com essa mesma informação aqui, tá? Vamos colocar aqui a parte do... vamos copiar isso daqui, ó, esse cabeçalho, que nós vamos colocar aqui nessa planilha desse jeito também. Vou colocar ela aqui, ó. Então, esse cabeçalho, vamos colocar... Desculpa, vamos colocar ele aqui. Beleza, parte do corpo, né? Então, vamos colocar aqui cabeça. Copiar aqui, né? Cabeça. Olhos, boca, né? E vamos ajustar isso daqui. E aqui vamos colocar o nome do cliente, tá? Cliente. Então aqui, ó, vamos colocar no caso aqui a Núbia. Vamos repetir aqui para baixo. Deixa eu tirar aqui as linhas de grade. Vamos copiar isso daqui para baixo. Vamos colocar aqui agora o Ricardo. Ricardo Barbosa. Vamos copiar aqui de novo. Victor Barbosa. E vamos colocar aqui agora a Evelyn. Evelyn Vidal. Então vamos colocar aqui o total. E eu vou copiar aqui, ó, os dados só para a gente... só para a gente fazer aqui a mesma fórmula, igual a soma. Vamos colocar aqui soma, né? 10. Aqui eu não vou colocar aquela condição verde. Não, vamos colocar aqui, igual soma, igual se, né? Se essa soma aqui ela for igual a 10, vamos colocar aqui, se essa soma ela for igual a 10, desculpa, se essa soma aqui for igual a 10, ele vai me trazer 10. Se não, ele vai me trazer erro. A mesma fórmula que eu fiz lá, tá, Eva? Ok. Beleza. Observa que se eu mudar aqui, ó, ele me trouxe um erro, né? Então vamos deixar aqui 3. E aqui eu vou colocar... Vamos separar aqui, ó, para... Porque os nomes vão ficar juntos, né? A gente vai separar aqui.
Vamos separar aqui também e aqui, ó, só para a gente não confundir aqui as pessoas. Pronto. Vou copiar aqui tudo para baixo. Tá? Só para a gente ter aqui a soma certinho, tá? E deixa eu só mudar aqui esses números, porque quando você mudar o nome aqui, né? Quando a gente mudar o nome aqui de Núbia para Victor, esses dados aqui vão mudar também. Então vamos colocar aqui, tá bom? Então agora eu vou dar sequência ao nosso conteúdo, tá? A gente parou aqui nessa situação, tá? Onde eu disse que a gente ia ter que, à medida que eu for alterando o nome aqui do cliente da Evelyn, né? Todos os dados, esses dados aqui dentro, esses dados aqui em cima e os dados do gráfico, eles vão mudar automaticamente, tá? Então, a gente tem que fazer aqui a fórmula soma-sis. Por que soma-sis? A gente tem a fórmula soma-si, que eu só consigo colocar um critério, tá? Então, só que aqui eu tenho dois critérios. À medida que eu mudo o nome, né, ele vai mudar aqui para mim esse conteúdo, tá? E eu tenho também aqui o critério do perfil, né? Então, por isso que eu uso a fórmula soma-sis, né? Soma-sis eu consigo colocar mais de um critério, tá? Na minha fórmula. Então, como que a gente faz essa fórmula? É igual, soma-sis, abro um parêntese, e aqui o Excel me pergunta qual que é o intervalo da soma, tá? Como eu estou na coluna aqui do criativo, né, esse esquizoide aqui, né, eu vou pegar aqui na minha base a soma dessa coluna, que é a coluna esquizoide. Então, como eu vou somar isso aqui para baixo tudo, né, a Evelyn, à medida que ela for cadastrando mais clientes, ela vai ter que continuar aqui essa planilha para baixo. Então, eu posso pegar aqui nessa coluna inteira, tá? Então, observa que a fórmula aqui ela já alterou, né? Então, eu não preciso travar essa célula, tá? Porque essa célula aqui, como eu já peguei o meu conteúdo aqui na coluna inteira, né? Eu não preciso travar, nesse caso aqui, tá? Então, eu dou um ponto e vírgula, porque esse aqui é o intervalo da minha soma. Eu vou começar por aqui, né? E qual que é o primeiro critério? O primeiro critério eu vou colocar o nome, porque à medida que eu mudo o nome aqui no dashboard, né? Ele vai ter que alterar isso daqui para mim. Observa aqui que a análise da Núbia está de um jeito, a análise do Ricardo está de outro. Então, à medida que eu mudo o nome lá no dashboard, ele vai mudar também, né? Então, o primeiro critério, o primeiro intervalo de critérios que ele pede aqui é o nome. Então, nós vamos colocar aqui o nome. Então, o meu intervalo aqui é a coluna D, tá? Eu não vou travar essa coluna, por quê? Porque a minha fórmula aqui, ela inicia nessa coluna e eu vou precisar arrastar para o lado. Então, eu não vou travar a fórmula, porque se eu travar, à medida que eu arrastar ali, a fórmula não vai arrastar aqui. Eu preciso que ela arraste até aqui, ó, lá no dashboard. Então, eu vou começar soma-sis, né? O intervalo de soma é essa coluna D primeiro inteira, né? Ele tem que somar isso daqui para mim. A segunda parte da fórmula agora é o primeiro intervalo de critérios. Então ele fala que o intervalo critérios 1, que é o nome, tá? Então o nome eu vou travar. Por que eu vou travar o nome? Porque à medida que eu arrastar a minha fórmula, eu não quero que isso aqui arraste. Eu quero que isso aqui fique fixo, tá? Então eu travo com F4. Observe que na fórmula que ele travou, F4, né? E ponto e vírgula. E agora eu pego o critério de fato, que é o critério 1, tá? Eu peguei aqui o intervalo do meu critério e agora eu vou marcar o critério, que é o nome aqui, ó. Então, eu marco aqui. Eu também tenho que travar essa célula, por quê? Porque se eu arrastar aqui para o lado, ele vai arrastar de C5 para D5, eu não quero que isso aconteça, então eu travo também, tá? Então, o meu primeiro critério está pronto, tá? Eu dou um ponto e vírgula, agora eu vou partir para o meu segundo critério, que é o quê? Que é essa parte aqui da cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas, tá? Então ele me pergunta aqui o intervalo de critério 2, qual que é o intervalo de critério 2? A parte do corpo. Então eu posso vir aqui e selecionar toda a minha coluna da mesma forma. Eu vou travar, porque eu não quero que isso aqui arraste para o lado. Eu travo, ponto e vírgula, e agora ele me pergunta qual que é o critério 2, que é aqui, ó, a cabeça.
Só que aqui o que eu vou fazer? Eu tenho que travar aqui somente a minha coluna. Por quê? A minha linha, à medida que eu arraste para baixo, ele pode somar, ele pode mudar aqui de cabeça para olhos, de olhos para boca. Então a minha linha, né, ela pode alterar. Eu não posso alterar a coluna, porque a minha coluna B aqui, ela não pode arrastar aqui para o lado. Né? Aqui onde está B9, ela não pode virar C9. Ela pode virar B10, B11, B12, porque o C aqui já muda, ó. Já não é um critério. Tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou travar somente a minha coluna. Tá? Aqui nesse caso eu travei coluna e linha, aqui eu travei só linha e aqui agora eu travei só a coluna. Tá? Então aqui agora eu fecho o meu parêntese e a minha fórmula está pronta. E a minha fórmula está pronta. Pronto, agora eu vou arrastar aqui para baixo. Beleza, e vou arrastar tudo aqui para o lado. Então agora a minha planilha arrastou tudo, né? Então observe que aqui está 10, como a gente falou, né? Então agora eu vou passar para a próxima parte da planilha. Observa que aqui agora, ó, à medida que eu mudo o nome, o meu gráfico aqui ele vai alterar inteiro e os dados aqui dentro também, ó. Então olha só, eu vou mudar de Evelyn para Núbia. Observa que aqui dentro mudou tudo, o meu gráfico também alterou, né? Eu vou mudar para Ricardo. Ele alterou tudo aqui, alterou o gráfico, alterou aqui o nome, cargo e empresa. Então, a minha planilha agora está toda automatizada, tá? Então, agora eu consigo passar para a parte final da minha planilha. Então, a Evelyn, quando ela for fazer as suas análises, ela tem que só vir aqui nessa planilha de base e preenchendo aqui para baixo, né? Ela vai preencher tudo aqui para baixo e essa parte aqui, essa planilha de dashboard, ela já está pronta, né? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai inserir nessa planilha os hiperlinks. O que é o hiperlink? Eu não quero ficar mudando aqui embaixo, tá? Eu quero clicar num botão em algum lugar aqui da minha planilha e ele muda aqui para a planilha de base, para a planilha de cadastro, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar dois botões aqui em cima na guia inserir, tá? Na guia inserir, ilustrações, formas. Eu vou colocar aqui um botão, vamos colocar um botão assim, ó. Então eu vou escrever aqui nesse botão, clicar com o botão direito aqui, ó, editar texto, tá? Então eu vou escrever aqui cadastro de clientes. Por que eu estou fazendo isso? Uma vez que eu clicar aqui dentro desse botão, tá? Ele vai alterar aqui pra gente, tá? Ele vai alterar aqui para mim. À medida que eu clicar aqui, ele já vai passar aqui para a planilha de cadastro, tá? Então eu venho aqui, ó, clico com o botão direito, tá? Link. Então aqui é colocar neste documento que a gente vai utilizar. Eu não vou utilizar isso daqui antes, isso daqui a gente explica depois, tá? Colocar neste documento. Então eu clico aqui, ó, eu faço a minha referência, ó, cadastro de clientes. Quando eu dou um OK aqui, ó, pronto. Quando eu clico aqui no botão cadastro de clientes, ele já muda aqui para essa planilha, ó, cadastro de clientes. Então aqui eu vou criar um outro botão aqui do lado, na verdade eu vou só arrastar esse aqui para o lado, ó. Então o que eu faço? Ó, eu clico com Ctrl, tá? E arrasto aqui para o lado. Então aqui agora eu vou criar o outro botão de base análise, né? Que é a minha segunda planilha ali embaixo, tá? Só que aqui agora, ó, eu tenho que alterar o link, porque o link, como eu copiei aqui de cadastro de cliente, o link que está aqui é do cadastro de cliente. Então eu só venho aqui editar link, ó. Edito meu link para base análise. Pronto, então agora eu clico em base análise, ele vem para base análise, pode observar aqui embaixo. Então eu volto aqui, clico em cadastro de cliente, ele volta aqui no cadastro, tá? Então agora o que eu vou fazer? Para minha planilha ficar 100% automática, eu vou aqui na base da análise e vou criar mais dois botões, que daqui eu posso criar um botão para cadastro e um botão para dashboard. E aqui no cadastro da mesma forma, eu vou criar um botão para análise e um outro botão para dashboard, para mim ficar tudo automático, para mim mudar aqui só nos botões, ó, tá? Então aqui em base, o que eu vou fazer? Eu posso pegar aqui, copiar esse botão, Ctrl C, e aqui em base eu vou colar ele aqui do lado, ó. Vou colar ele aqui, ó. Então aqui eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de cadastro de clientes. E vou alterar aqui o meu link, ó.
clicar com o botão direito, editar link, então eu vou fazer a referência aqui ao cadastro de clientes. Cadastro de clientes, tá? Então eu cliquei aqui agora, pronto, ele veio para cadastro de clientes. Então aqui agora eu vou criar um segundo botão, que é o botão do dashboard, tá? Aqui eu dou um Ctrl+C do mesmo jeito, Ctrl+V, eu coloco aqui onde eu quiser, onde ficar melhor para você, você pode colocar, tá? Então eu vou chamar aqui de dashboard. Pronto, então eu vou alterar aqui a referência também, botão direito, editar link, dashboard. Então, ó, já cliquei em cadastro de cliente e agora eu cliquei em dashboard, ele foi para o dashboard, ó. Cadastro de cliente, volto aqui base análise. Então agora falta eu fazer esses dois botões aqui no cadastro de clientes. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou copiar os dois de uma vez, tá? Ctrl+C, venho aqui em cadastro, posso fazer ele aqui em cima, ó. Ctrl+V, ele vem aqui desformatado, né? Mas a gente pode formatar aqui da forma que a gente quiser, ó. Né? Então eu vou colocar aqui agora, eu já estou na planilha de cadastro, então eu venho aqui em base análise e aqui eu deixo esse de dashboard, tá? Então base análise aqui eu vou alterar e editar link para base análise e o dashboard ele já está, vamos ver? Olha, ele já está, ó, dashboard, então eu vou só manter aqui. Então agora o que eu vou fazer? Eu só vou navegar aqui, ó, base análise, se eu quiser ir para dashboard eu clico aqui, então isso aqui te dá agilidade no seu dia a dia também, né? Então, quando eu quiser fazer um cadastro de um cliente, eu venho aqui, cadastro de cliente, e faço o meu cadastro aqui. Ah, eu quero ir lá para o meu dashboard, eu clico aqui. Então, do meu dashboard eu quero ir para a base análise, eu venho em base análise. Então, a gente só navega aqui através desses botões agora, tá? Então, isso aqui, pessoal, chama hiperlink, tá? A gente usa muito isso daqui, tá? Isso aqui dá mais agilidade no seu trabalho. Então, pronto, a minha planilha já está 95% pronta, então eu preciso só acabar aqui de formatar. Ó. Eu coloquei uma foto da Evelyn aqui, o que a gente vai fazer? A gente pode pegar essa foto dela aqui, ó, e encaixar ela aqui dentro. Ó. A gente pode pegar aqui essa coluna O, ó. Eu posso pegar, ajustar aqui e vou colocar aqui uma borda. Ó. Então eu vou mesclar essas células aqui, pronto, e eu vou colocar uma borda aqui agora. Eu vou clicar com o botão direito. Formatar células, então eu vou colocar uma borda aqui igual às outras, ó. Pronto. Então, só encaixar aqui dentro agora a foto da Evelyn, quando ela tiver uma marca, ela pode colocar aqui uma marca, tá? Então aqui agora tá pronto o meu dashboard, ó. Eu só vou ajustar aqui agora, ó. Ajustar essas questões, tá? Aqui eu posso clicar aqui e arrastar aqui para o lado, ó, que ele vai ficar ajustado. Então tá tudo pronto agora, pessoal. Ó. Então aqui agora o que eu faço? Eu mudo aqui para Núbia, ele muda todos os dados aqui. Eu mudo aqui para Vitor e aqui também muda tudo, tá? Então minha planilha está 100% automatizada, tá? Eu vou ajustar isso daqui também para ficar tudo bem centralizado. E eu vou colocar aqui agora também o que? Uma condição para ela imprimir, tá? Como que ela vai passar isso aqui para o cliente, né? Como é que ela vai passar esse relatório para o cliente? Ela vai selecionar aqui, né? Como que você faz isso? Você seleciona aqui o intervalo todo que você quer, tá? Vamos pegar até aqui assim, ó. Então aqui eu dou agora um Ctrl+P, tá? E aqui eu venho onde, ó, configurar página. Desculpa, vamos vir aqui primeiro, ó, imprimir seleção, tá? Configurar página, paisagem, ajustar de 1 para 1, ó. Então, observa que o relatório da Evelyn agora, ó, ela pode imprimir, ela pode gerar um PDF, por exemplo, aqui, ó, posso gerar um PDF e mandar isso daqui para o cliente nesse formato aqui, ó, entendeu? Então agora está pronto, tá? Eu vou dar um ESC aqui e voltar e a planilha é essa, o conteúdo é esse, tá, pessoal?